Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez contamos com o seu comentário, sua opinião, dizendo de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe também do chat ao vivo. O Foco do Brasil, você sabe, é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações do aniversário da cidade goiana de Jataí, comemorando 127 anos Jataí. Logo que chegou à bela cidade, Bolsonaro foi recepcionado e foi de moto até o primeiro compromisso. Visita às obras da ponte sobre o Rio Claro e do anel viário de Jataí. Obras que começaram há mais de 10 anos, como tantas outras espalhadas pelo país afora, que começaram e foram paralisadas pela crise dos escândalos de corrupção em governos passados. Em Jataí, as obras foram retomadas e receberam agora a vistoria do presidente Jair Bolsonaro. Após a visita às obras, o presidente seguiu de moto também para desfile de aniversário de 127 anos do município e também da inauguração da construção do Complexo Esportivo JK, primeira etapa, e ali o presidente Bolsonaro também cumprimentou eleitores. No fim do evento, Bolsonaro puxou crianças para o palco após belos momentos com populares. E o presidente, então, ao término, novamente, fez mais um passeio, desta vez em direção ao aeroporto da cidade, fez de moto. Durante o discurso, o presidente elogiou a contribuição da região para o agronegócio do país. Essa região voltada para o agronegócio, bem nós sabemos de o que vocês representam para a nossa economia. Dizer a vocês, eu sei que pouca gente se inteirou do assunto ainda, mas não podemos entender a possível aprovação de um novo marco temporal para o nosso Brasil. Nós somos um povo de paz, nos entendemos muito bem com todos que estão aqui, em especial os nossos irmãos indígenas. E assim sendo, dessa nossa união, um grande país. Dizer a vocês que praticamente nós acabamos com o MST no Brasil. Entre outras coisas, tiramos dinheiro de ONGs que iam para eles e fizemos o mais. Pegamos o assentado, que é, geralmente, um homem de bem, de paz, mas que era trabalhado para fazer o mal pelas suas lideranças, nós demos para eles título de sua propriedade. Hoje o assentado é amigo do fazendeiro ao lado da sua propriedade. São irmãos que nós demos dignidade para eles. Após visitar Jataí em Goiás, o presidente retornou a Brasília e dali foi à Bahia participar de um outro grande momento em Luiz Eduardo Magalhães, a Bahia Farm Show, que voltou a ser realizada após 2 anos, agora com a expectativa de superar pela primeira vez a barreira dos 2 bilhões de reais na prospecção e fechamento de negócios. A maior vitrine do agronegócio do norte e nordeste do Brasil contou com a visita neste ano do presidente Jair Bolsonaro na abertura. Agora há pouco estava em Jataí, Goiás. Em qualquer lugar do Brasil que eu tenha chegado, a satisfação cada vez maior de ver o nosso povo trajando com as cores verde e amarelo da nossa bandeira. Isso não tem preço. É o ressurgimento do nosso patriotismo, do amor à pátria, do respeito aos símbolos nacionais e de um amor ao nosso querido Brasil. Dizer a vocês que nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós temos uma missão,
e devemos cumpri-la da melhor maneira possível. Vocês sabem dos momentos difíceis que o Brasil ainda atravessa, mas vamos singrando esses males. Nós vamos atingir o nosso objetivo. Afinal de contas, estamos já voltando à normalidade. O nosso agro é fantástico. Há poucas semanas, recebi a presidente da Organização Mundial da Saúde. Chegando fora do Brasil, ela bem disse que o mundo sem o Brasil passa fome. É uma demonstração da importância do que nós produzimos no campo. Algo simplesmente fantástico, que vem com o tempo. Desde Alisson Paulinelli nos anos 70, até Tereza Cristina e o Marcos Montes no momento. É um sinal que nós temos boas pessoas para ocupar esses ministérios. E também, por que não dizer, obviamente, pessoas que empenham, trabalham, se dedicam, trabalham de domingo a domingo, de sol a sol, para bem produzir no seu espaço de terra. E em parceria com a TV Milagro Brasil, colhemos alguns depoimentos de quem estava aguardando ansiosamente para receber o presidente Jair Bolsonaro na Bahia Farm Show. Vamos ouvir. Nossa, primeiro é uma honra, né, receber o presidente do nosso país aqui no nosso município. E para mim, assim, é uma ansiedade bastante grande, porque realmente, assim, eu gostaria muito de vê-lo, né, de perto e poder cumprimentá-lo. A expectativa é grande. Vontade de dar um abraço nele, né? Se pudesse dar um abraço. Mas eu creio que ao menos a mão a gente vai dar para ele. Estou aguardando para dar o grito e dizer: tamo junto, Bolsonaro! E tenho certeza que nós estamos eleitos. Essa vitória é garantida. Em nome de Jesus. Olha, estamos apostando muito nele, desde todo esse tempo que ele trabalhou, e continuamos, esperamos que mais 4 anos ele lidere o nosso Brasil e que faça mais coisas ainda, continue na linha que ele está. Se nós tivéssemos a metade da imprensa falando o que o Foco do Brasil fala, o pessoal seria mais esclarecido e votaria melhor. Principalmente nos senadores, que são eles que julgam o STF, entendeu? Porque eu acho que quando a pessoa defende um corrupto, ele está acabando com todos os segmentos da população, que é hospitais, é segurança. E eu acho que o Foco do Brasil está bem focado nisso, por isso que eu sou inscrito no Foco do Brasil. Olha, a expectativa é muito boa, até porque mesmo hoje nós temos um presidente humano, familiar, um presidente que defende os princípios da família, da ética, da decência, trabalhando pelo Brasil, lutando contra um sistema perigoso, criminoso, que é os comunistas no Brasil, e ele sendo machucado, batido e suportando tudo isso. Isso simplesmente porque ele tem Deus na vida dele. E quando o homem tem Deus na vida, não cai. Não há diabo que derruba quem tem Deus na vida. A expectativa é muito grande, né? Você vê a população toda aqui nessa feira. Então acho que hoje é um dia ímpar aqui para a cidade dos Eduardos. Acho que uma das únicas cidades que nosso presidente saiu vitorioso nas urnas, né, na última eleição. Então a expectativa é muito grande. Primeiramente, a gente quer registrar que é a primeira vez que um presidente vem numa feira no Bahia Farm Show. Então isso, apesar do grande homem que ele é, nós estávamos comentando agora, né? É um grande... A gente está emocionado que você vê a multidão que está aí, de gente, em cima desse mito, né? Esse grande homem, né? Então a gente fica emocionado, estamos aqui desde as 2 horas esperando a chegada dele, que vai ser uma loucura, pode ter certeza. Já está uma loucura na cidade, na carreata dele, né? Ele é eu digo o seguinte, que vai passar outros presidentes, mas que nem ele, nunca mais, pode ter certeza disso. Obrigado, presidente, por estar nos honrando, né? Defendendo a família e as pessoas de bem do país. Seja bem-vindo, Luiz Eduardo Magalhães, e retorne sempre. Aqui a gente conheceu essa cidade é muito promissora. Mas nós podemos falar de outras regiões também, que o nosso presidente esteve em Paragominas e é uma região muito promissora também. Paragominas está crescendo e aqui a gente vê o crescimento da cidade. Bolsonaro com Siqueira Júnior e Ratinho.
É isso aí, nessa semana o presidente participou de programas dos dois apresentadores populares. Na Rede Massa do Ratinho, o presidente Jair Bolsonaro disse que só pretende participar de debates com os candidatos ao Palácio do Planalto em um eventual segundo turno das eleições. No primeiro turno, o presidente explicou, os candidatos vão querer dar pancada e por isso será necessário pensar sobre ir ou não aos embates. Havendo debate, eu vou participar. O segundo turno, eu vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né? Eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa, porque se eu for, os 10 candidatos vão querer o tempo todo dar pancada em mim. E eu não vou ter tempo de responder para eles, salientou o presidente em entrevista ao programa do Ratinho da Rede Massa. Aí vai fazer pergunta para o outro, vão dar pancada em mim e depois pergunta para o outro. Então, nós vamos analisar isso daí, porque eu acho que debate teria que ser para ter perguntas pré-acertadas com os encarregados de fazer os debates, para não baixar o nível, disse Bolsonaro. É uma boa verdade, não é? Todos os candidatos preocupados em perguntar, em bater, em questionar, em colocar na parede. Bolsonaro também revelou que quer fazer mudanças na Lei Rouanet, se for reeleito presidente do Brasil. Ele afirmou que pretende adequar a verba a artistas que mais precisam, como, por exemplo, sertanejos humildes. Bolsonaro disse que famosos aí tiraram o ódio por ele ter tirado dinheiro, tanto pela Lei Rouanet, quanto por outros episódios relacionados a ganhos que muitos famosos tinham em um passado recente. Quando eu assumia, alguns artistas pegavam até 10 milhões de reais por ano da Lei Rouanet e ninguém prestava conta de nada, mas nós mudamos para 1 milhão. E eu achei muito, achei caro. Daí chegou Mário Frias, ex-secretário especial de Cultura, e baixou para 500 mil reais, além de ter inserido o critério, explicou ele. Bolsonaro também participou ainda do programa Alerta Nacional da Rede TV, apresentado por Siqueira Júnior. Ele foi questionado se a saída de Dória afetava as eleições presidenciais. Eu não sei. 0 dividido por 5, quanto que é? E é o que ele tinha, disse o presidente sobre o ex-pré-candidato. Bolsonaro ainda disse na entrevista a Siqueira, Lula não consegue sair para tomar uma branquinha em lugar nenhum. A primeira-dama Michele Bolsonaro também participou rapidamente da entrevista no Siqueira e deu o que falar, hein? Ela respondeu a uma provocação de Siqueira Júnior, dizendo que o marido, o presidente, é imbrochável. A fala foi feita após o apresentador perguntar se Bolsonaro está dando conta em casa. Em resposta, Michele, mesmo que tímida, disse que ele é imbrochável, incomível e imorrível, em referência aos termos frequentemente usados pelo presidente Bolsonaro para se referir a si mesmo. Em meio a risadas, Bolsonaro repetiu a fala e disse que a propaganda da esposa não é enganosa. O presidente ainda tirou do bolso a medalha em que ele aparece junto aos dizeres imorrível, imbrochável e incomível. O desemprego caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado em abril, na comparação com o trimestre anterior, e 4,3 pontos percentuais na comparação anual e fechou o período em 10,5%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua divulgada pelo IBGE. De acordo com o Instituto, esta é a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando a desocupação ficou em 8,1%. O número de pessoas ocupadas chegou ao recorde histórico de 96,5 milhões, a maior taxa da série iniciada em 2012, com um aumento de 1,1% na comparação trimestral. A alta foi de 1,1 milhão de pessoas no trimestre, de 9 milhões de ocupados no ano. Em abril de 2021, o Brasil passava pelo pior momento, da pandemia de Covid-19. E a população desocupada foi estimada em 11,3 milhões de pessoas, então, comparando, uma queda de 25,3% no ano. A queda na desocupação vem se mostrando sustentada desde o trimestre encerrado em julho de 2021, com avanços nos setores de transporte, armazenagem e ainda
administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. O IBGE aponta para o aumento no número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, chegando a 35,2 milhões de pessoas. Na comparação trimestral, o aumento foi de 2% e na anual houve crescimento de 11,6% no emprego formal. São boas notícias. Aos poucos, o Brasil vai deixando para trás um tempo sombrio e conseguindo subir alguns degraus nesta escada para tempos melhores. A Receita Federal prorrogou até a próxima sexta-feira, dia 3, o prazo de adesão ao programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, HELP. O prazo terminaria neste último dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, a instrução normativa com a prorrogação, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, traz mais facilidade aí para quem ainda não tinha feito uma negociação. Podem ser parcelados pelo HELP todas as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até o mês de fevereiro de 2022. A adesão pode ser feita pelos portais relativos à Receita e ao Governo e ao Simples, não é disponível no site da Receita Federal ou pelo portal do Simples Nacional. Segundo a Receita, o pagamento poderá ser realizado em até 180 vezes, com redução de até 90% das multas e juros, dependendo do volume da perda de receita da empresa durante os meses de março a dezembro de 2020, calculado em relação a 2019. Parcelamentos rescindidos ou em andamento também poderão ser incluídos. É uma mão na roda, realmente. E olha, tem muita gente perdendo esta oportunidade, hein? Com dívida, muita dívida, e de repente não se atentou aí ao fato dessa negociação. Agora, mais alguns dias para fazer isso. Na dúvida, procura um contador para ajudar, hein? A Caixa liberou 400 bilhões de reais em empréstimos de financiamentos habitacionais desde 2019. Segundo o banco, responsável por 65% dos empréstimos desse tipo no país, o valor impulsionou o setor de construção civil, que registrou alta de 9,7% do Produto Interno Bruto, medida da produção de bens e serviços, em 2021. A Caixa atenta aos movimentos do mercado e, exercendo seu papel social e de liderança no segmento, disponibilizou para 2022 um orçamento superior ao do ano anterior, com o objetivo de atender demandas do setor, diz o banco em nota. No primeiro trimestre de 2022, as contratações com recursos da poupança chegaram a 21,4 bilhões de reais, aumento de 31,2% em relação ao mesmo período de 2021. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a alta é de 817,4%, de acordo com o banco. Casa Verde Amarela também, ajudando o governo federal, anunciou que o subsídio para financiamento de imóveis do programa Casa Verde Amarela, voltado a famílias de baixa renda, será ampliado em percentuais que variam de 12,5% a 21,4%. O acréscimo varia conforme região, renda familiar e população do município. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a ampliação do subsídio tem como objetivo facilitar a aquisição da casa própria e ampliar o número de moradias entregues. A medida entra em vigor no início de junho, vale até 31 de dezembro de 2022. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o texto que estabelece um teto para a tributação estadual sobre itens como energia e combustíveis deve ser votado pela Casa no decorrer de junho. Pacheco também afirmou que a proposta será encaminhada direto para o plenário, pulando a tramitação pelas comissões temáticas do Senado. Ele garantiu que a tramitação vai se dar no tempo necessário para que senadores consigam articular e construir um bom texto. Obviamente, em relação a esse projeto específico, é o início do diálogo que não vai durar muito. Vamos buscar muito rapidamente ter uma definição do Senado em relação a esse projeto, que será pautado no Senado para a deliberação da maioria para aproveitar ou rejeitar, afirmou Pacheco. O presidente do Senado afirmou que há um compromisso com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que as propostas já aprovadas na Câmara não sejam engavetadas no Senado. O relator da proposta será o senador Fernando Bezerra Coelho,
que era até o fim do ano passado líder do governo no Senado. Pacheco estima que a proposta seja aprovada ao longo do mês de junho. Tem outros assuntos que muita gente aguarda com expectativa e que também assuntos que não sejam engavetados, não é? Como é o caso do homeschooling, o ensino domiciliar, que já foi aprovado na Câmara e agora está em comissão no Senado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Edson Fachin, recebeu o relatório final da comissão de entidades que participaram do teste público de segurança do sistema eletrônico das eleições deste ano. O teste é um procedimento de praxe realizado desde 2009. De acordo com o relatório, o sistema da urna eletrônica continua íntegro e seguro, apesar dos achados identificados durante os testes. O documento é assinado pelos 10 membros da comissão, composta por representantes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, além de membros das áreas acadêmica e científica. Observa-se ao longo dos eventos do TPS realizados de 2009 até o momento que os resultados apresentados demonstram a maturidade dos sistemas eleitorais. Todavia, nota-se em alguns testes que os avanços obtidos pelos investigadores demonstram também a relevância dos subsistemas e componentes que, isoladamente, ainda apresentam espaços para melhoria nos quesitos relativos à qualidade do projeto e à dependência dos mecanismos de segurança externos, diz trecho do relatório. No teste de segurança, o TSE, órgão responsável pelas eleições, convidou investigadores de diversas instituições para executar 29 planos de ataque aos equipamentos da urna eletrônica. As tentativas de burlar o sistema de segurança ocorreram por meio da disponibilização do código-fonte, procedimento no qual o tribunal entrega aos participantes a chave da programação das máquinas que compõem a urna, como os componentes que fazem o recebimento e a transmissão e apuração dos votos. Em novembro do ano passado, dos 29 ataques, 5 obtiveram êxito, mas nenhum deles conseguiu atacar o software responsável pelo funcionamento da urna e o aplicativo referente ao armazenamento do nome dos eleitores e dos candidatos. Após a primeira fase, então, o TSE reuniu seus técnicos para buscar soluções para os problemas encontrados pelos investigadores e apresentá-los no início deste mês, na segunda fase do TPS. Segundo o tribunal, os investigadores repetiram então os ataques feitos durante aí o mês de maio, repetiram os ataques, não é? Mas não obtiveram sucesso porque todas as 5 vulnerabilidades foram corrigidas. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Simval Oliveira e João Carlos Amaral, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.